Boa tarde. Aqui quem está falando é o apóstolo Jonas Venâncio. Eu gostaria de iniciar a minha pequena palestra de hoje com uma pergunta filosófica e teológica também. Quem criou Deus? Parece uma pergunta herética, mas não é. Nós é que criamos Deus segundo as nossas imaginações, segundo as nossas necessidades, segundo os nossos sentimentos, mas no Gênesis bíblico vai dizer que Deus é que criou nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança. Segunda, mas não é verdade. O homem que criou Deus para tê-lo como referência paterna, para prestar-lhe culto, reverência, rituais, devoção, pois o homem temia o mundo ao seu redor, como tempestades, fomes, secas e guerras. O homem criou Deus e deuses para enfrentar seus desafios, como guerra e outras calamidades. O homem criaram deuses segundo as suas necessidades de compreender o mundo e o próprio homem. E eu volto a perguntar: quem criou Deus e deuses? É um desafio filosófico e teológico que são debatidos por séculos. É claro que a resposta da religião é precisa. A religião vai dizer que Deus é eterno e não foi criado por ninguém. Antes dele não houve nenhum Deus e nem depois dele. E que Deus é único. A religião vai dizer que Deus é único. Deus, principalmente o cristianismo. Outras religiões da Índia, da África, é politeísta, tem vários deuses. Mas o judaísmo, o cristianismo e o islamismo é o único Deus de Abraão. É criador. Eu volto a perguntar: Deus é considerado criador de tudo? E não há antes dele e nem depois dele outro Deus? Deus simplesmente é, como diz as religiões? A pergunta filosófica que podemos fazer: quem criou Deus? É uma pergunta legal, que nos leva a pensar sobre a natureza de Deus e o universo. Temos as respostas filosóficas dos sábios da igreja, como São Tomás de Aquino, que diz: Deus é a causa não causada. Deus como causa de tudo, mas não há uma causa para Deus. Deus causa de tudo, mas não há causa para Deus. Deus é eterno e necessário para a existência do universo, multiversos, a terra e o homem e os animais. Para São Tomás de Aquino, Deus era necessário.
Aí cai por terra a minha pergunta? Ainda não. Quem criou Deus? Feuerbach vai me responder e concordar comigo. Feuerbach e Freud. Eles argumentam que a ideia de Deus é uma projeção das necessidades e desejos humanos. O homem precisava inventar Deus para satisfazer suas necessidades psicológicas, como necessidade de segurança, proteção, projeção e significado. E precisava de um sentido para a vida. Então criou um Deus, segundo Feuerbach e Freud. Então eu volto a dizer, para mim, como sendo um estudante de filosofia, quem criou Deus? Segundo suas imaginações, segundo seus sentimentos e necessidades, o homem cria Deus e deuses. E eu concluo, não poderia deixar de referir a René Descartes, o filósofo e matemático francês, que ele dizia, pela prova ontológica, que eu, como ser racional, tenho que obrigatoriamente ter um ser racional acima de mim. E ele é dono da frase, se penso, logo existo, cogito ergo sum. Como Nietzsche iria dizer mais tarde que nós não somos donos dos nossos pensamentos, da nossa razão. Existe um ser supremo que pensa por nós. O pensamento não vem à nossa cabeça se antes ter vindo de algo superior. Se penso, logo existo. A ideia de um ser perfeito, Deus, implica sua existência, que Deus é a causa causada dele mesmo. Portanto, Deus existe, segundo René Descartes. Segundo René Descartes, Deus existe. E ele é a fonte de todas as verdades. Agora eu pergunto para René Descartes, para nós seres humanos, para nós terrenos, existe verdade absoluta? Eu não vou discordar de René Descartes totalmente. A ideia de um eu capaz de conhecer a verdade através da razão. Eu posso, como ser humano, um dia chegar à plenitude da minha razão. Eu, como homem racional, imperfeito que sou criatura de um Deus imperfeito? Vou deixar essa pergunta para nós pensar. Eu, como homem racional, imperfeito que sou criatura de um Deus perfeito? Um abraço a todos. Muito obrigado.